falar um pouco da partida contra a equipe do Mirassol. Um triunfo importante, né? Triunfo importante, fundamental para o time do Bahia, até porque a rodada não foi das melhores em termos de adversários, né? Então, assim, todo mundo colado com 20 pontos. Do segundo ao quinto, todo mundo com 20 pontos. A diferença é o número de partidas ali, o critério de desempate de cada equipe. Então foi importante. Importante ter vencido, importante pelo fato que eu acho que o Mirassol, a briga do Mirassol nessa temporada será de fato essa contra o rebaixamento. E o mesmo que eu falei contra o Remo é a mesma coisa do Mirassol. São poucas equipes que vão brigar na parte de cima que vão perder pontos pro Remo lá. E a gente perdeu. São poucas equipes que vão brigar na parte de cima e vão perder pontos pro Mirassol. Aquele Mirassol fortíssimo que passou invicto na temporada passada, dentro de casa na temporada passada, não parece ter repetido. A gente estava até conversando com, não sei se ele era assessor, o que ele era lá do Mirassol, o cara da cabine. Ele falou, né? Foram 14 mudanças no time do Mirassol. É muita gente. Não, ele é funcionário, mas não é assessor de imprensa. Ele é o assessor da área de imprensa. Pronto. Tanto que ele ficou ali na cabine o tempo todo, o Vinícius. E ele falou, né? Foram 14 mudanças na equipe do Mirassol. 14 jogadores novos contratados, Do time saídas titular importantes. Sobrou Walter, Reinaldo. Acabou. O James saiu, eu não lembro quem era era James... O lateral direito não era o Formiga, ano passado. Não, é o que tá no São Paulo, o Lucas Ramon. Chega o James, o zagueiro também. Eu acho que o zagueiro era esse que é o capitão agora. Eu acho que João Vitor já foi do Vitória. Mas eu acho que era ele que tava ano passado, não? Eu não lembro. Deixa eu dar uma olhadinha, eu vou pegar um jogo aleatório Vou pegar o jogo do Bahia, pronto. Do Mirassol com o Bahia. No ano passado, pra ter uma ideia. Pra ter uma base. Né? Mas o Daniel... As peças importantes saíram, né? O Mateuzinho saiu... o Danielzinho, O Danielzinho saiu, foi pro São Paulo. O lateral direito, o Lucas Ramon saiu. O James foi pro Fluminense. Então já são mudanças Lucas Ramon na direita. São Paulo. Tá. João Vitor fez um gol. O Bahia, capitão. Né? O capitão. Continua. Né? O Walter, o João Vitor. Aí o Reinaldo na esquerda. Acabou. Danielzinho. Neto Moura tava. Moura tava. José Aldo. Tava também. 5 já. Negueba, também tava 6. Chico e Edson. Esse Edson tava? Não? Esse Edson tava também contra o Bahia. Jogou ontem? Número 95 tava. Número 95 da equipe do Mirassol. Só aí já são 6. Então, tipo assim, beleza. 14 mudanças. Mas do time titular ali, a princípio, tinham 6 mantidos. Mas assim, são peças fundamentais no time do Mirassol, né? Sim. O Danielzinho é um motor desse time do Mirassol, que eu, inclusive... Aquele nosso amigo, eu falei, rapaz, Danielzinho, ele não, jogador de time pequeno. É porque ele pensou que era do CRB, pô. Bom jogador, Danielzinho. É porque tem mais idade. O Danielzinho, se eu não estiver enganado, tem 30 ou 31 anos. O Danielzinho que tá no São Paulo? São Paulo. Tem 30 ou 31, Danielzinho tem 31. Ele 31. É 9-4. Ele faz 32 em novembro. Mas muito, muito bom jogador. Então, esse papo todo para falar, não é o mesmo Mirassol. Esse Mirassol de 2026 vai brigar para não cair e times da parte de cima não vão deixar pontos pelo caminho contra esse Mirassol. Então, triunfo importante para seguir na parte de cima da tabela. Dizem que foi o Lanús que ajudou o Bahia. Porque o Lanús perdeu pro Mirassol e a maldição de perder, acabou. De ressuscitar, pronto. Não foi do Bahia. Então agradecer ao Lanús que acabou sendo derrotado na Libertadores. Mas no mais é isso. Algumas lições importantes. Eu não tinha gostado do começo de jogo do Bahia. Até estava comentando com o Ivan durante a transmissão que o Mirassol fez o primeiro gol e continuou jogando da mesma forma, apertando a saída do Bahia, e aí quando perdia, recuava as suas linhas. Às vezes que o Mirassol chegava, a gente falou isso, eu falei isso, às vezes que o Mirassol chegava, levava mais perigo que o Bahia. Até determinado momento, acho que até o início do segundo tempo. Por mais que o Bahia tenha melhorado ali na reta final do primeiro tempo, eu acho que o Bahia já melhorou na reta final do primeiro tempo, mas as chegadas do Mirassol ainda levavam muito perigo. E aí o Bahia foi melhorando durante a partida, começou a ser competitivo. Eu acho que essa mudança, que eu até pergunto pro Rogério na coletiva, é algo que ele vai pensar mais. Eu acho que o fato do gramado, tanto que ele fala no bastidor, ele fala com a gente na coletiva e fala no bastidores, que o gramado do estádio está muito bom, propicia o jogo e tal, e por isso talvez ele tenha pensado no Caio Alexandre, que fez uma grande partida contra a equipe do Palmeiras e não foi tão bem contra a equipe do Mirassol, mas os triunfos do Bahia foram sem o Caio Alexandre fora de casa. Foi com o Eric, foi com o Acevedo, foi com o Gilberto na lateral, foi com o Roman na lateral. Então, assim, quando ele coloca o Acevedo no meio, coloca o Gilberto, parece ter encontrado um equilíbrio maior para o time do Bahia. Então, jogos fora de casa,
Acho que ele pode pensar. Inclusive, contra o Flamengo, assim, eu não descarto dele começar contra o Flamengo com o Eric ou Acevedo no meio. E você lembra que no começo da temporada, em uma das coletivas, o Rogério responde uma pergunta sua e ele fala que, a princípio, ele não via Everton e Caio juntos em jogos fora de casa, porque ele via que o meio-campo ia ficar mais frágil fisicamente e tal. A ideia ali era, ele vai botar Eric, né? Sim. Ele vai começar com o Eric e tal. Ele não teve o Everton lá no Chile. Ele veio... A gente achava que ele ia vir com o Nestor. Ele veio com o Eric, o Acevedo e o Jean Lucas. Aí depois ele bota o Caio para fazer a função do Eric e o meio-campo melhora. E aí depois, não. Tipo, agora é Caio de volta e tal. E o meio-campo do Bahia acabou sentindo. Não que Caio seja o culpado, mas que não estava numa noite feliz. A gente viveu de 23, 24 para cá para falar de uma noite de Caio que o Caio não estava feliz. Acho que foi a primeira vez que eu votei no Caio o abaixo naquela partida, né? E não tem nada a ver com o Caio Alexandre, o que eu acho do jogador Caio Alexandre, que para mim é fantástico. Mas é algo a ser pensado, Marinho. Acho que não tem necessidade da gente, ter 11 jogadores titulares. Meu 11 titular é esse. Não, irmão, você tem uma base de um time titular que pode variar de acordo com o adversário, com a situação, jogo em casa, jogo fora, necessidade. Exemplo, você ganha do Remo quarta-feira que vem, Copa do Brasil, de 2-1. 2-1. Você tem a obrigação de ir todo mundo pra lá. Você tem a obrigação... Não, mas... Entenda, você ganha de 2-1. Você tem a obrigação de chegar lá e ganhar do Remo? Não tem. Não quer dizer que você vai jogar para perder ou para empatar recuado. Mas você não tem por que começar com o Caio Alexandre. Você pode deixar um time mais físico, seja com o Eric, com o Acevedo, você pode deixar um time mais forte. Entende o que eu tô falando? Você não tem a necessidade de repetir o mesmo time por 11 jogos, por jogos seguidos. Você não tem a necessidade de ter aquele time base. Então eu acho que alguns ajustes podem ser feitos a depender do adversário, a depender da situação de jogo. Não é isso que vai irritar o Caio Alexandre se ele começar um jogo no banco, se esse jogo for de Gilberto, se a Acevedo for o volante, se o Eric, enfim. Independente de quem for a peça, eu acho que a circunstância da partida pode pesar muito mais do que você ter um time titular definido. Já falando de Flamengo, eu já faria essa mudança. Eu não acho que ele vá começar com o Caio Alexandre, Jean Lucas e o Everton Ribeiro. Aí eu não sei se ele vai com o Acevedo de lateral ou com o Acevedo Gilberto na direita e volta o Acevedo pro meio. Ou se ele vai com o Eric e deixa o Acevedo na lateral. Acevedo. Mas eu acho que uma dessas duas situações pode sim acontecer para a partida contra o Flamengo no domingo. Eu iria com o Gilberto, a princípio, né? Com o Gilberto, volta o Acevedo pro meio. Tem um Caio no segundo tempo para distribuir, até porque o Everton a gente sabe que não vai aguentar os 90 minutos. Aí numa dessa, eu tiro o Everton, ele botou o Michel, não deu tão certo assim. Botou o Nestor, não deu tão certo assim. E eu iria com o Caio. Tipo, a hora que o Everton baixa ali, é Caio Alexandre jogando pelo lado. Se o Acevedo não aguentar, que eu acho muito difícil, é Eric no jogo. Né? E na direita, se o Gilberto não aguentar, aí sim eu puxo o Acevedo ou eu coloco o Roman no jogo, mas eu faria essa mudança também. E ele já deu indícios nesse bastidores, quem não assistiu, até postei uma parte do vídeo, né? Que eu achei uma fala excepcional do Rogério Ceni, assim, não só para o futebol, para a vida, assim mesmo, de esforço, cadê as exatas palavras? Aumente seus esforços ou diminua seus sonhos. Perfeito, irmão. Isso vale pra vida. Aumente seus esforços e diminua seus sonhos. Mas nessa mesma fala, ele fala, né, que terá 3 jogos em uma semana. Pega o Flamengo no domingo, na quarta-feira pega o Remo e no outro domingo já enfrenta a equipe do São Paulo. Então, ele vai precisar rodar a equipe. É o Santos. Eu olhei aqui. É o Santos. São Paulo é depois. O Santos em casa, né? É o Santos em casa. É Remo e Santos em casa e depois sai pra pegar o São Paulo. Mas são 3 jogos. 3 jogos fora no Brasileiro. Mas são 3 jogos seguidos em 7 dias. Isso. São 3 jogos. Quarta e domingo. Então ele vai precisar do Eric, ele vai precisar do Gilberto, ele vai precisar do Caio Alexandre, ele vai precisar do William José, vai precisar do Everaldo. Então assim, vai acabar que essa galera vai jogar e a gente não precisa ter naquele meu 11 é esse, tem que começar esse, não tem como mudar esse. A gente precisa também ter 14, 15, 16 jogadores aptos aí para começar a partida nessa sequência que vai vir do Bahia. O Fábio Cerqueira tá dizendo que o Zubeldia ontem errou, por isso o Flamengo ganhou. Começou com o Ganso, quando deveria entrar com o Savarino. Ele começou com o Lúcio. Que entrou para mudar o jogo. É isso. Ele começou com o Lúcio, o cara caiu escalando, se arrombou todo lá, o joelho foi embora, né? E aí ele coloca o Ganso.
Coloca o Ganso e pronto. Tipo, depois o Savarino entra no jogo e entra bem realmente. Pouco pede pra Adriano ABB cortar o cabelo, por favor. Adriano ABB, Alexandre tá mandando você cortar o cabelo, viu? Um abraço, Alexandre Thanos, tamo junto. Mas ele não começa com o Ganso não, viu? Ele não começa com o Ganso não. Ele sacou o Ganso, inclusive, do time. Ele começa... Sacou o Ganso há muito tempo já, né, na verdade. Ele começa com o Lúcio Acosta, que acabou tendo uma lesão. O Fluminense foi o mandante nesse joelho. jogo, né? Foi a primeira derrota de Absurdo. de Depois Zubeldia de, como mandante. sei lá, 12, 14, 16 jogos. Dá pra É uma sequência. dar uma olhada aqui Porque é desde a rapidinho. temporada passada. Desde a temporada passada é uma sequência. Mas o Zubeldia foi ano passado? Foi, pô. Zubeldia desde o ano passado, Zubeldia é técnico da equipe do Fluminense. É uma sequência absurda do Zubeldia dentro de casa. Que meu irmão. Ó, o Fluminense perdeu pro Corinthians em 25. Que já não era o Zubeldia. Perdeu pro Corinthians em 25. O técnico, eu acho que é aqui, o Renato Portaluppi toma o cartão amarelo. É. Eu acho que nesse jogo ele sai. Quer dizer, ele sai depois da eliminação pro Lanús. Depois da eliminação pro Lanús. Eu tava nesse jogo. O Renato Gaúcho sai aqui. Ele era o técnico desse time aqui Então ainda. pode puxar os próximos mais Aqui, que ó, era o Renato Zubeldia. Gaúcho. Aí o jogo seguinte eu acho que já é o Ou era o Zubeldia já, no Marcão ou era o Botafogo. Zubeldia. O Zubeldia ou o Marcão. No Botafogo, 2-0 o Botafogo. Luiz Zubeldia. Pronto. E daí Luiz aí só Zubeldia, contar aí do Botafogo pra né? cima. É Do uma Botafogo sequência pra absurda. cima. Do Botafogo pra cima, cadê? É uma Botafogo sequência pra cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 empata e ganha nos pênaltis com o Vasco. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12, outro empate com o Vasco. 18, o terceiro empate com o Flamengo e aí ganha nos pênaltis, ou perde nos pênaltis. 19, 20, 21 jogos. 21 jogos. 21 jogos, ele empatou 3. Empatou 3 em 21 jogos, ganhou 18. Aí agora, 22º jogo, primeira derrota com bola rolando, né? Perde pro Flamengo nos pênaltis, Que não conta, mas não a entra na estatística. primeira derrota com bola rolando do Zubeldia dentro de casa. Porque derrota em pênalti não conta pra estatística, né? Até em FIFA e tal, se a equipe foi eliminada nos pênaltis, não conta como uma derrota. 21 jogos, marca expressiva desse Fluminense de Zubeldia que conseguiu.